Hoje estaremos falando sobre um assunto que para alguns não é tão importante, mas à luz da palavra de Deus, nós vemos que esse assunto é um assunto muito importante para nós que estamos na caminhada do Senhor. Salmo 109, verso número 17, diz assim a palavra de Deus: amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparta-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Amém? Até aqui somente nessa noite, eu quero orar nesse momento. Paizinho querido, na tua presença, nós queremos entregar a ti esta noite, este momento em que estamos aqui, Senhor, refletindo sobre a tua palavra, Senhor, trazendo a Deus toda a direção que nós necessitamos para esse tempo. Vem falar conosco através do teu Santo Espírito nesse lugar. Vem nos abençoar nesta noite tão preciosa, é o que eu te peço e já te agradeço no nome precioso de Jesus. Amém? Eu gostaria de estar falando um pouquinho com vocês hoje sobre o tema rompendo com as maldições. É muito importante a gente entender que nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas, elas não conseguem discernir o que é maldição. Como eu chego à minha bênção? Nós estamos vivendo um tempo em que o nosso adversário, ele tenta confundir as mentes das pessoas que estão na caminhada, tentando mostrar a elas que elas estão com maldição. Se Satanás convencer você que você está com maldição, então ele já está tomando um território muito importante, que é a sua mente. Agora, irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus nos diz que a mente do Senhor está sobre nós. Nós temos a mente de Cristo. Então nós não podemos aceitar, neste viver em que nós estamos, nesses dias, nós não devemos tomar posse destas mentiras que muitas vezes Satanás tenta colocar na nossa mente. Olha, porque muitas pessoas hoje estão vivendo e falando assim: olha, minha vida parece que não vai para frente, eu não consigo alavancar a minha vida material, a minha vida espiritual, parece que eu estou sempre debaixo de lutas, de dificuldades, de problemas. E aí Satanás consegue convencer a pessoa, né, que ela está debaixo de algo maligno, que está debaixo de algo de maldição na sua vida. Então muitas pessoas começam ali a aceitar aquele pensamento que Satanás coloca na vida, e eles começam a regredir, eles começam a sofrer mais, e começam a ficar debaixo de um jugo terrível que o nosso adversário tem colocado sobre nós. Irmãos, nós precisamos entender que bênçãos e maldições estão relacionadas com as nossas escolhas. Guarda bem isso para você. Está relacionado com aquilo que você efetivamente toma de posição no reino de Deus. Eu gosto muito de, quando estou ministrando a palavra, gosto sempre de estar abençoando, não é?
Porque quando a gente vê a palavra de Deus, quando a gente reflete aquilo que o Espírito de Deus está querendo falar para você, a gente está sempre mostrando: ô Senhor, abençoa fulano de tal, abençoa a irmã X, o irmão Y, porque aquela palavra, ela tem algo importante para aquelas vidas. Irmãos, quando eu olhei para esta palavra, eu comecei a pensar: Davi estava passando por um momento muito difícil, um momento de uma perseguição na sua vida, um momento em que as pessoas que estavam ali, que estavam querendo trazer uma tribulação, um cerco muito grande para a vida de Davi. Mas quando a gente olha neste salmo, este salmo me ensina algo muito precioso para todos nós. Você pode ir para o verso número 4 do Salmo 109, e diz aqui: em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Davi estava dizendo: enquanto aquelas pessoas estão preocupadas em me derrotar, enquanto os meus inimigos estão preocupados em me fazer retroceder, em me destruir, eu oro. Olha a diferença de uma postura de um homem de Deus para aquele tempo, para o nosso tempo, para nós que estamos nessa caminhada. Enquanto as coisas estão fervendo ao nosso lado, vemos que as realidades estão contra a gente, nós precisamos ter essa postura como Davi nos ensina. Se ponha a orar, se ponha na presença de Deus e faz a tua parte. Quando a gente olha para esses versículos em que nós abrimos aqui a palavra de Deus, Davi está falando que ser abençoado ou ser amaldiçoado é uma decisão sua, é uma decisão minha. Sou eu que decido se vou viver debaixo de bênção ou se vou viver debaixo de maldição. Sou eu que vou tomar posse da bênção ou posse da maldição. Olha comigo, abra comigo Mateus 5, 22, você vai abrir muito a Bíblia aqui hoje, e é muito importante a gente estar lendo a palavra de Deus, porque é ela que vai estar falando com a gente. Mateus 5, 22. Diz assim a palavra de Deus: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Muitas vezes a gente não para refletir certas palavras que quando Jesus estava aqui no Sermão do Monte, Jesus estava querendo ensinar a todos nós a respeito das palavras que nós decretamos ou que falamos. E aqui Jesus está falando: olha, se você tem no seu coração esse desejo, essa vontade de estar sempre falando mal de alguém, estar sempre querendo pronunciar uma sentença contra alguém, chamando ele de tolo, chamando às vezes de outras palavras tão ruins que a gente ouve dizer aí, cuidado. Você tem um Deus que está ouvindo o que você está fazendo, você tem um Deus que está ouvindo, que está vendo o que a gente está, tipo de postura que eu estou tomando. Nos anos 90, entrou no nosso país
teologia da prosperidade. Não que ela não existisse, ela existia, mas ela não existia com essa força que começou a tomar a partir dos anos 90. A partir desse tempo, irmãos, começou-se ali a se falar muitas coisas sobre prosperidade. E uma das coisas que começou a se ver quando se falava prosperidade, se olhava o cifrão. Se pensava só em dinheiro, prosperidade, eu vou ser rico, eu vou ser bem. Então essa teologia que veio de fora para o nosso país, não é? Veio trazendo para a gente também a respeito da maldição, da hereditariedade que existe, não é? E muitos pregadores e muitos homens começaram a se especializar nisso, a começar a se envolver nessa teologia. Mas o que nós precisamos entender que prosperidade existe na Bíblia, mas prosperidade não é como muitos pensam que é somente dinheiro. Prosperidade é paz de espírito, prosperidade é alegria de você viver, é um conjunto de bênçãos que estão diante de nós. Obrigado, varão. Nós precisamos entender que Deus quer sim que você seja próspero, mas nem sempre do jeito que estava sendo pregado, do jeito que estava sendo anunciado. A prosperidade para nós é você ter paz de espírito na tua casa, você está bem com o seu esposo, com a sua esposa, no seu trabalho, você está bem com a sua família. Isso é uma série de coisas muito importantes que nós precisamos entender. Abra comigo em Êxodo capítulo 20. Eu tenho que ser bem sucinto porque o nosso tempo é bem curto. Êxodo 20. Quando a gente fala sobre maldição, no início, Deus deixou algo muito importante a respeito de bênção e de maldição. Quando você olha o livro de Êxodo capítulo 20, verso número 3, número 2, começa dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Irmãos, como é importante a gente entender isso. O problema aqui é que muitos estavam ministrando essa palavra sobre maldição hereditária, mas não estavam falando o finalzinho desse verso. Não estavam dizendo daqueles que me aborrecem. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que quando a pessoa aceita Cristo, esta maldição, ela é quebrada. Quando você entrega o coração ao Senhor, quando aquela primeira pessoa da sua família recebe a Cristo, Deus começa a dizer para Satanás: esta família acabou. Neste lugar
Não tem mais jeito. Agora esta família é do Senhor Jesus. A maldição é quebrada. Tudo isso é retirado. É retirado o aborrecimento. É retirado a ofensa de Cristo que ele tinha contra as famílias. Agora, irmãos, quando nós vemos esta palavra, nós vemos que muitas pessoas, eu vejo pessoas dizendo assim: pastor, mas na minha família há uma tradição assim ruim. Meu bisavô tinha câncer. Meu avô morreu de câncer. Meu pai morreu de câncer. E a pessoa fala: pastor, acho que eu vou morrer de câncer. Não é assim? A gente vê isso em muitas famílias, não é verdade? Irmãos, em nome de Jesus, isso está quebrado. Essa maldição foi quebrada através de Cristo Jesus. Eu encontrei uma certa pessoa uma vez, que veio para mim, não é? E veio assim falar: pastor, é o seguinte, crente, hein? De muitos anos. Pastor, na minha família, as pessoas chegam a 50 anos e morrem. Olha só. Pastor, eu estou com 48. Já estou tremendo. Já estou achando que está acabando o meu tempo. Falei: irmã, em nome de Jesus, essa obra do inimigo já foi quebrada na sua vida. Não deixe Satanás convencer você que isso você está na sua vida. Que o grande problema hoje, irmãos, é justamente esse: Satanás está convencendo as pessoas que existem maldições que já foram levadas na cruz do Calvário. Essa pessoa, graças a Deus, passou dos 50, está contente, feliz, quebrou a maldição. Você ouve muito desses assuntos: pastor, fulano, minha família tem uma tradição de morrer de infarte. Todos eles. Falei: irmãos, em nome de Jesus, você não vai morrer de infarte, porque Jesus já levou essa maldição na cruz do Calvário. Gente, como tem gente que está nesse meio dessas coisas que eu falei aqui. Vocês não têm ideia de quantas pessoas que estão amaldiçoadas, que estão presas ao adversário, que estão precisando somente entregar o coração a Jesus, mas estão vivendo gerações e gerações, né, que estão passando, terceira e quarta geração, Deus está dizendo, que estão debaixo de algo terrível da parte de Satanás. Abra comigo em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, verso número 20. Preste bem atenção que Deus está falando aqui nessa palavra. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo,
certamente viverá e não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Nem desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? Olha o que Deus está falando aqui para nós nesse tempo. Quando você olha para a palavra de Deus, no Novo Testamento você vai encontrar vários versículos falando sobre isso. Agora, Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Você vai ver lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai ver em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar. Você precisa entender que estas maldições passaram. Jesus levou na cruz por você, por mim. Jesus diz: pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Há uma segunda realidade aqui que nós precisamos entender, nós que estamos nessa caminhada cristã, porque quando nós olhamos para Provérbios capítulo 26, verso número 2, nos diz assim: como o pássaro que foge com a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa. Por exemplo, chega alguém para você e fala assim: eu te amaldiçoo, fiz uma obra de macumbaria para quebrar você, para destruir você, pus o teu nome na boca do sapo. O pior, né? Destruir o teu casamento. Irmãos, maldição sem causa. Não foi você que provocou, não foi você que criou uma situação. As pessoas podem fazer o que quiserem, dizer o que quiserem para você, a maldição não vai te atingir, porque ela não tem uma causa. Jesus já levou ela por você. O que eu mais vejo é isso: pastor, vem orar aqui porque alguém falou que a maldição entrou na minha casa. O diabo fez uma obra de macumbaria aqui pertinho. Vem quebrar isso aqui. Irmãos, fica tranquilo, não vai atingir a sua vida. Agora, irmãos, quando é que uma maldição pode se cumprir? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer, não é? Sabe quando uma maldição pode se cumprir?
pelas nossas palavras. Veja bem, alguém falou para você? Fique tranquilo. Agora, você fala alguma coisa para alguém? Você amaldiçoa alguém? Você briga com alguém? Você fala um monte de coisas ruins para alguém? A Bíblia diz que o que condena o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que condena o homem são as palavras que nós muitas vezes falamos, e falamos palavras pesadas. Nós trazemos maldição para nós quando nós começamos a dizer coisas e palavras a respeito. Mateus 5,17, Jesus diz assim: seja porém a vossa palavra sim, sim, e não, não. O que passar disso será de maligno. Jesus está dizendo que através das nossas palavras o diabo pode agir, o diabo pode dizer. Lembra de Pedro? Quando chegou para Jesus, Jesus falou assim: não, eu vou ter que morrer, eu vou ter que ir até a cruz e se ressuscitar a terceiro dia, eu serei preso. Pedro olhou para ele e falou: de jeito nenhum, Jesus, não vamos deixar te prender. Jesus olhou para Pedro e falou assim: para trás de mim, Satanás, que não cuida das coisas de Deus, mas cuida das coisas dos homens. As nossas palavras muitas vezes estão cheias de veneno, estão cheias de coisas ruins. Tiago 3,10 diz assim, que de uma mesma boca procede bênção e maldição. De uma mesma boca não pode sair uma fonte boa e uma fonte má. Toda palavra que sai da nossa boca, irmão, ela não se perde. Guarda bem isso. Toda palavra que você profere é uma sentença que você dá para alguém usá-la para o bem, para o Espírito Santo, ou para o mal, para Satanás. Toda palavra é uma sentença, é uma procuração que você dá para alguém, para ser usada para você, para o teu bem, ou para o teu mal. É muito importante a gente entender que muitas vezes a gente usa a nossa boca com ira, com nervosismo, e é nesse período em que o inimigo ele consegue fazer com que você adquira uma maldição, e uma das maiores é a maldição que você traz para a sua própria vida, irmãos. Sabia disso? Quando você começa a olhar o finalzinho do seu salário, chega lá no dia 5, mas que lixo de salário, eu merecia o triplo disso, isso aqui não dá para pagar nem as contas do mês, que porcaria, que salário, que patrão injusto, que homem que está fazendo isso comigo, me tratando desse jeito. Às vezes a gente amaldiçoa o patrão que está te abençoando, que pode ser pouco, mas o pouco está entrando. E a gente começa a amaldiçoar a nossa própria vida, com a nossa própria boca, não é assim? Tem gente que fala assim: eu não sirvo para nada, eu não consigo arrumar um emprego decente, eu não consigo chegar a lugar nenhum, a minha vida
é uma maldição. E a pessoa abre a sua boca e começa a declarar derrota e começa a trazer para ela todo o lixo que Satanás quer com que você abra e você fale. Nunca vou ser nada nessa vida. O diabo já toma aquela palavra e fala assim: é o que eu queria ouvir. Agora ele vai ficar mesmo lá no lixo. Lá embaixo mesmo. Tem gente que fala assim: minha casa é um inferno. Gente, você está trazendo o inferno para dentro da tua casa. Você está declarando que a tua família é um inferno. Você está declarando que as coisas da sua casa não são bênção. Se Jesus disse que pelas tuas palavras você será justificado e pelas tuas palavras você será condenado, Jesus está dizendo várias e vários outros versículos dizem que através da nossa boca que nós vamos trazer as bênçãos de Deus para a nossa vida. Você é nova criatura, você nasceu de novo, eis que tudo se fez novo na sua vida, até a sua boca. Você tem que entender que a prosperidade na sua vida começa quando você entender que você tem que abençoar tudo. Pastor, mas nada está funcionando. Não importa se está funcionando, não importa se está na miséria, se as coisas não estão indo bem, você tem que proferir bênção. Amanhã será um dia diferente, amanhã Deus vai me abençoar, amanhã Senhor vai abrir as portas, Deus vai me trazer tudo aquilo que eu preciso, eu vou conquistar, porque Jesus já conquistou na cruz do Calvário para a minha vida. Olha, quando você fala para sua esposa: quero que você morra, mulher. Tem gente que fala isso para o marido, para uma esposa, e mulher falando para o marido: você não presta mesmo, não? A gente está sempre se deixando levar. Satanás usando a nossa boca para falar as coisas para as pessoas e para os nossos filhos. Você é burro, moleque. Você é ignorante. Você é o mais burro da sua turma. Olha lá. Olha como você é gordo. Não é assim? A gente humilha. Irmãos, vocês não têm ideia de como existem pessoas com traumas, porque pais falaram palavras para os seus filhos. Talvez você tenha experiência na tua casa. Pais que te amaldiçoaram, pais que te falaram, te denegriram, te trouxeram coisas que você até hoje, você quando encontra essas pessoas, você não se sente bem. Eu fui um deles. Eu passei por isso. Mas hoje Cristo me ensinou que eu nasci para abençoar. Lembra quando Deus chamou Abraão? O que Deus falou para Abraão? Abençoe aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Como é importante a gente entender isso. Como é importante a gente tomar posse. Às vezes a tua vida está travada. Às vezes as coisas diante de você não estão indo para frente porque você tem uma boca pesada. Você fala demais. Você critica todo mundo. Critica a família, critica a igreja, critica a esposa, o patrão. Aí você quer que as coisas vão andar bem na sua vida? Não vai, irmão. Não pode.
Se você não está contente com aquilo que você está colhendo, olhe aquilo que você está plantando, semeando. Porque aquele que semeia, ele vai colher. Se ele semeou contenda, palavras ruins, se ele semeou discórdia, se ele semeou coisas terríveis, vai colher discórdias, coisas terríveis. Lei da semeadura, ela funciona, ela é real. Palavras são sementes que a gente tem que semear. Amanhã elas vão frutificar diante da gente. Irmãos, ser abençoado ou ser amaldiçoado é uma escolha. Estou dizendo aqui para vocês. O que diz o salmo que a gente leu? Amou a maldição, você falou coisas, ela o apanha, ela te pega. Amou a maldição, ela vai até o encontro. Não quis a bênção, ela vai embora. Ela se aparta de você. O diabo trabalha para você não ser feliz, para você achar que a sua vida não vale a pena. Ele se alegra quando você começa a falar essas besteiras, essas coisas sobre você, sobre a sua família. Ele fica contente. Agora eu tenho chance, agora eu tenho uma brecha, agora eu tenho um lugar para entrar na casa dele, agora eu tenho onde fustigar lá, agora eu tenho como tirar a paz desse casamento, agora eu tenho lugar. Amou a maldição, ela o apanha. Continua nas palavras de crítica, continua nas palavras de maldição, ela vai te apanhar. Não viu a vida com olhos bons, como Jesus disse. Se os teus olhos forem bons, tudo será o quê? Luz ao teu redor. Mas se os seus olhos forem maus, tão grandes trevas estão diante de você. Que coisa terrível, irmão. Que coisa maligna. E a Bíblia diz: não ignorais as situações do nosso adversário. Nós precisamos entender que você nasceu para ser diferente. Você nasceu para abençoar, irmão. E esse é o princípio daquilo que vai reger a tua vida. Os frutos vão ser em função daquilo que você se posicionar. Eu escolho a bênção, então eu vou ser feliz, a minha vida vai ser diferente, eu vou ter olhos bons, eu vou enxergar as coisas boas ao meu redor. Mas se eu escolher a maldição, se eu continuar nessa forma de vida, que parece que tudo que eu olho eu acho defeito, tudo que eu vejo é confusão, tudo que eu vejo é maldição, isso vai te apanhar. Isso vai trazer uma vida horrível para você. Irmão, você não tem nada para falar. Tem gente que fala de Deus, mas Deus esqueceu de mim, Deus não olha mais para mim, Deus não olha mais a minha oração, não adianta eu orar, eu fico aqui. Irmãos, se você não tem nada para falar sobre Deus, fica quietinho, irmão. Fique em silêncio.
É a melhor coisa que a gente deve ter. É horrível quando a gente encontra essas situações pela nossa caminhada. Esse é um assunto muito grande, é um assunto muito extenso. O tempo de hoje já foi, né? Não tem como a gente continuar, porque tem muitas outras coisas que a gente teria que falar. Mas eu procurei trazer aquelas principais, aquelas que podem estar afetando a nossa vida espiritual, aquelas que podem estar trazendo sobre nós um peso na minha vida. Interessante que Jesus, ele quando estava confrontando as pessoas que tinham grandes problemas, Jesus não foi uma pessoa que foi cobrando, Jesus não foi uma pessoa que foi ofendendo, Jesus não foi uma pessoa que chegou ali falando do pecado da pessoa, dizendo alguma coisa, não. Imagina Jesus quando estava diante daquela mulher que foi pega em adultério. E ali as pessoas chegaram diante de Jesus, Jesus diz, olha Jesus, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Olha a situação que colocaram Jesus, Jesus não podia rejeitar a lei. Interessante que só levaram a mulher, onde é que estava o homem? Aí Jesus vai escrever no chão, e Jesus diz assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E foi saindo um a um, e todos foram embora. Aí Jesus disse para a mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus podia chegar com ela e falar, mulher, você adúltera, você merece. Não, gente, Jesus não foi assim. Jesus não age assim. Jesus age com amor. Jesus age com compaixão. As nossas palavras vão fazer a diferença nesse mundo espiritual. Porque Satanás, ele não vai deixar nenhuma se perder quando você falar alguma coisa de maldição. Você fala mal de alguém. Mas Jesus, o Espírito Santo está esperando você abençoar. Para ele pegar aquela palavra e colocar sobre a sua vida. Aquilo que você fala de bem é bênção para você. Aquilo que você profere de bênção na vida do teu irmão é bênção para você. É bênção para a tua casa, é bênção para a tua vida. Bênção ou maldição? Qual é a tua escolha? O que você quer para a sua vida? Eu quero deixar essa pequena ministração para você nessa noite, para você pensar. Nós estamos crescendo diante de Deus. Deus está transformando a nossa vida. Estamos a cada dia. A Bíblia diz que o nosso exterior se corrompe, mas o interior se renova dia após dia. Estamos sendo homens melhores, mulheres melhores, a cada dia em que ouvimos a palavra de Deus no nosso coração. Por que você acha que o pastor sempre quando termina o culto, já abençoou teu irmão, já desejou uma semana de vitória para ele? Por
causa disso, irmão. Se eu nasci para abençoar, eu tenho que abençoar, irmão. Tem uma semana abençoada, irmão. A sua semana será de vitória, a sua semana será feliz, a sua semana será vitoriosa. Eu nasci de novo. Eu sou nova criatura. O homem velho está passando. Passou. Eu estou num reino diferente. Estou vivendo num governo diferente. Não o governo do mundo. O governo do mundo continua o mesmo. Mas eu sou luz nas trevas. Eu sou alguém diferente. Eu sou sal da terra. Luz do mundo. É o que Deus gerou em nós. Amém, irmãos? Eu quero deixar...